A gente costuma dizer que Jacó, quando lutou com o anjo no Val de Jaboque, diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Como se ele tivesse inventado essa fala. Ele copiou. Quem falou isso primeiro foi Deus, muito tempo antes. Deus disse, eu não te deixarei enquanto não tiver cumprido tudo aquilo que eu te prometi. Sabe, eu e você precisamos entender que antes mesmo da nossa disposição de dizer eu não te largo, ele está dizendo que não te larga sou eu. Quem toma a iniciativa sou eu. Quem começa esse processo sou eu. E sabe, o conceito da manifestação da presença de Deus está aí. No verso 16, quando ele acorda, ele diz, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O que significa eu não sabia? Que a presença de Deus pode se manifestar. Mas isso não significa que necessariamente você vai desfrutar, a menos que se conecte. Nós precisamos entender isso. Deus não passou a estar naquele lugar a partir do sonho. Ele diz, o Senhor já estava aqui. Acho que aqui caberia o cântico de antigamente. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O lugar da presença de Deus. Eu quero realmente encorajar a ter um posicionamento de acreditar que as verdades ligadas à manifestação da presença de Deus é que Ele não vem meramente para fiscalizar o que é que está acontecendo ou como eu e você estamos nos comportando. Com a intenção de Deus, quando fala de estabelecer uma morada entre nós. Nós precisamos voltar lá na criação. Então vamos de novo lá para o Jardim do Éden, onde tudo começou. Ao criar o primeiro casal, eu comentei agora há pouco que Deus não respeitou nem a lua de mel. Ele estava lá todo dia. O que é que Deus estava dizendo? Eu quero ter comunhão com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Quando o homem peca, qual a primeira pergunta que Deus faz a Adão? Deus não pergunta o que é que você fez, cara. A pergunta de Deus é onde você está. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Para mim está dizendo, o problema não é o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero você de volta. E nós precisamos parar de acreditar que o Evangelho veio só trazer a remoção da condenação de um pecado cometido, mas não restaurar a ideia de comunhão, de conexão, de intimidade. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O propósito da manifestação da sua presença, antes de mais nada, diz respeito à comunhão. Deus quer que nós o desfrutemos por quem Ele é. Mas inevitável e consequentemente, isso também significa intervenções, manifestações. Ele está dizendo, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, eu não te largo até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Mas mesmo quando falamos de intervenção, não se trata meramente de Deus tentando simplesmente nos mimar. Significa nos abastecer, nos dar recursos e condições para que um propósito seja cumprido. Eu não te deixo até cumprir o que eu prometi. Deus está dizendo, não é uma bênção sem propósito, é uma capacitação, são ferramentas e recursos para que você cumpra o propósito. Ser parte da igreja é estar inserido dentro de um propósito. Deus tem um projeto extraordinário. Um dia encontrei uma pessoa que estava toda empolgada porque tinha sido contratado por uma empresa multinacional. Nós estamos em mais de 100 nações. Falei, grandes coisas, eu estou inserido no maior empreendimento do universo. Nós precisamos entender a grandeza daquilo que Deus nos inseriu e o propósito pelo qual nós nos tornamos parte disso. Não para sermos meros espectadores, não para ser só gente que desfruta, mas para sermos cooperadores de Deus dentro do processo. A segunda verdade, depois de entender a presença de Deus, diz respeito a entender essa ligação entre terra e céus. A porta dos céus significa duas coisas. Em primeiro lugar, é o meio através do qual os céus podem entrar na terra. Deus deseja influenciar a terra com toda a realidade e recursos do céu. É por isso que em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, nós somos ensinados a orar, venha teu reino. O reino precisa vir dos céus sobre a terra. Seja feita a tua vontade. O reino é o lugar onde a vontade de Deus prevalece, onde Ele governa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela é feita nos céus. Então, Deus usa esse portal para dizer, o meu reino vai invadir a terra, vai se estabelecer dentro da terra. A ideia dessa conexão de terra e céus, para mim, fica muito clara. Não apenas quando Jesus, depois de dizer a Pedro, eu vou edificar a minha igreja, Ele também diz, lhe darei as chaves do reino dos céus. Mas depois, quando Jesus está ensinando sobre oração, na sequência, em Mateus 18, Ele volta a repetir, em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A palavra ligar e desligar tem um sentido no original. Significa prender e soltar.
A Bíblia diz que Ágabo, quando vai profetizar sobre Paulo, a Bíblia diz que o ligou com o cinto, o prendeu. Prendeu um no outro com o cinto. Quando Jesus dá ordem para que as pessoas desatem Lázaro depois da ressurreição, a expressão no original é desligai-o. Por quê? Quando se passava pelo processo, né, de embalsamar o morto, eles enrolavam os panos. Eu fico tentando imaginar a condição em que Lázaro sai da tumba. Né? Imagine uma pessoa que tinha passado pelo processo de mumificação. Jesus diz, desligai, o que está dizendo, solte. O que significa ligar e desligar? A gente imagina isso com a mentalidade do mundo de tecnologia. Aperta um botão que liga, um botão que desliga. Não, Deus está dizendo prender ou soltar. Em outras palavras, o que vocês autorizarem na terra será autorizado pelos céus. O que vocês proibirem na terra será proibido pelos céus. E aqui eu e você precisamos entender um outro conceito, que é o de expressar uma autoridade que representa o governo dos céus. E talvez para entender melhor isso, nós precisamos compreender o conceito de embaixada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se você vai a Brasília, por exemplo, no setor de embaixadas, entra em qualquer embaixada, seja Estados Unidos, da Dinamarca, a partir do momento que você colocou o pé dentro da embaixada, você não está mais em solo brasileiro, você está em solo estrangeiro. Se estiver na embaixada dos Estados Unidos, as leis que regem aquele lugar são a do governo dos Estados Unidos. Se estiver da Dinamarca ou de qualquer outro país, são aquelas que regem aquele governo que é representado por aquela embaixada. E as pessoas que estão ali são autoridades do outro país, não do local. Representa a autoridade de quem os enviou. O que é que eu e você precisamos entender? Que como embaixadores de Cristo, eu e você carregamos a autoridade dos céus. Nós representamos os céus. Por isso que Jesus, que veio curando enfermos, expulsando demônios, enviou seus discípulos dizendo, vocês vão fazer o mesmo. Vocês não vão se mover na força de vocês. Vocês vão representar a minha autoridade. É por isso que vocês usam o meu nome. Quem é que está entendendo isso? Então nós precisamos entender que a igreja deve ser a porta dos céus, o lugar onde o sobrenatural vai se manifestar e vai prevalecer. Mas também nós vemos em terceiro e último lugar, nessa primeira revelação de Jacó. Primeiro a presença de Deus, a segunda ligação entre terra e céus. E a terceira característica eu chamaria da marca da multiplicação. Ali em Gênesis, no capítulo 28 que lemos, no verso 14. Deus diz para Jacó o que já havia prometido para Abraão e Isaac. Sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A marca da multiplicação. Multiplicação é parte do projeto de Deus para a humanidade desde o início. A Bíblia diz que Deus abençoa. Às vezes a gente pensa que bênção é só reversão da maldição. Mas Deus abençoou o homem quando ainda não existia maldição. Logo a bênção não é mera reversão de maldição. A bênção é uma força capacitadora para o cumprimento de um propósito. E a bênção da multiplicação nos pertence. Desde o primeiro homem, passando pelos patriarcas, por todas as promessas. Deus fala isso no contexto da revelação de casa de Deus. E Ele está dizendo, eu quero que multiplique. Por quê? Deus repete a Jacó o que havia prometido a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não está falando de nos abençoar para que a gente consiga o que a gente quer. Ele está dizendo que Ele vai nos abençoar para que Ele tenha através de nós o que Ele quer. Diz respeito aos interesses do reino, não meramente os nossos. Então vou repetir o que eu falei antes. A bênção não é mero mimo de Deus para que eu e você tenhamos o que queremos. Ela é a manifestação de recursos de Deus para que o seu propósito se cumpra. Por isso Deus diz, não te deixarei até que eu cumpra o que eu tenho te prometido. Eu e você precisamos entender a responsabilidade de viver debaixo da bênção. Não é apenas porque ela é importante para nós, ela é importante para Deus, para o cumprimento do seu propósito. Eu achei que vocês iam empolgar com isso. Eu vou repetir, a bênção não é importante apenas para mim e para você, ela é importante para Deus. Ele deseja nos abençoar para o cumprimento do seu propósito. Nós só faremos com recursos sobrenaturais. E Deus precisa que eu e você passemos a viver o sobrenatural para que por meio de nós Ele transborde e cumpra o seu propósito. Isso envolve multiplicação. Multiplicação.